Olá, amigos do YouTube. No vídeo de hoje vou mostrar o que eu chamo de estratégia 10-10. É uma estratégia que eu tive a ideia há alguns dias de copiar o que os profissionais fazem. Ou seja, eu já vou explicar como é que a gente pode copiar o que os profissionais que investem em fundos imobiliários estão fazendo. Onde é que eles estão investindo, quais são as maiores apostas deste momento, quais são os setores mais investidos neste momento. Portanto, vamos copiar, teoricamente, vamos copiar ou vamos analisar o que os profissionais estão fazendo. Então, só para atualizar o rendimento da carteira neste momento em relação a minha carteira de fundos imobiliários, ela é pública, tudo que eu faço eu posto aqui no canal. Se você quiser acompanhar, se inscreve no canal e deixa um like, porque esses vídeos dão trabalho para fazer. Faz umas 2 horas que eu estou aqui preparando e você nem a porcaria de um like deixa. Então vamos lá, a carteira está perdendo drasticamente para o CDI, que está com 1,53, a carteira está com menos 4,20 e o Ibovespa tem recuperado, só está com menos 1,83. Pronto, então vou explicar qual é a estratégia 10-10. Os profissionais que eu estou falando são os gestores dos fundos de fundos, dos FOFs, ok? Dos fundos de fundos imobiliários. Eu fui analisar, segundo o valor patrimonial, qual era a carteira dos 10 maiores FOFs listados por valor patrimonial. Portanto, começando desde o HFOF até o BBFO, posso citar todos: HFOF, BCFF, RBRF, MGFF, KFOF, KIZU, XPSF, BCIA, BPFF, BBFO. São os 10 maiores, segundo o Status Invest, segundo um site qualquer. Esses são os 10 maiores fundos listados por valor patrimonial. O que eu fiz foi analisar quais são as 10 maiores posições de cada um desses fundos, ok? As 10 maiores posições dos 10 maiores fundos. Para não ficar muito confuso, eu vou dizer FOF. Os 10 maiores posições na carteira dos 10 maiores FOFs listados na bolsa. Então, analisei todos esses dados e cheguei à conclusão de... deixa eu aumentar a letra, porque agora é que eu lembrei que no vídeo não fica muito visível. Vou colocar um 20 talvez. Isso. Pronto, talvez assim fique melhor. Então, cheguei à conclusão que quais são tirei a maioria, porque havia uma lista muito grande, e fiquei só com os que têm 30%, 40%, 50% e 80%. Portanto, citando de baixo para cima, os 4 fundos que aparecem em quarto lugar, os 4 fundos que aparecem em pelo menos 3 carteiras como entre as 10 maiores posições. Não sei se deu para entender. Ou seja, dos 10 FOFs, esses 4 fundos aparecem uma vez em pelo menos 3 deles. Entre as 10 maiores posições de pelo menos 3 deles. Portanto, BTCR, que é o fundo de CRI, o HSML, que é um fundo de shoppings, RBRR, que é um fundo de CRI, e o BTCR, que é um fundo de CRI, de certificado de recebíveis. Okay? Esses 4 fundos aparecem em pelo menos 3 carteiras entre as 10 maiores posições. Em terceiro lugar, temos 6 fundos que aparecem em 40% das carteiras, entre as 10 maiores posições de 40% das carteiras. CPTS, MXRF, HGRE, HGRU, XPLG e KNIP. São os fundos que aparecem em pelo menos 40% das carteiras, entre as 10 maiores posições dos 10 maiores FOFs. Em metade das carteiras, ou seja, 50%, temos o KNCR e o JSRE. E o fundo mais investido, ou seja, ele aparece em 8 das 10 carteiras, entre as 10 maiores posições de 8 das 10 carteiras, é o BRCR,
que é um fundo de lajes corporativas, de escritórios, ok? No todo, são 13 fundos, 54%, ou seja, 7 são de papéis, são de CRIs, certificados recebíveis, 2 são de lajes, de escritórios, 2 são híbridos. Híbrido quer dizer que ele investe em mais do que um setor. São de tijolo, mas investem mais do que um setor. O JSRE maioritariamente em lajes e o HGRU é em varejo e ensino, ok? Um fundo de shopping e um fundo de logística. 46% de tijolo e 54% de CRIs. E o fundo mais investido, entre os 10 maiores posições dos 10 maiores FOFs, é o BRCR. Portanto, o setor que os gestores dos fundos, teoricamente são especialistas do mercado imobiliário, porque eles são obrigados, é o trabalho deles, analisar os fundos imobiliários, e investir, analisar o mercado e investir nos melhores fundos que vão gerar um melhor ganho de capital futuramente para o fundo. Esse é o trabalho teórico que um bom gestor deveria fazer. Por isso é que eu analisei 10 fundos para analisar o que é que 10 gestores profissionais estão fazendo. E o BRCR é o fundo que aparece em 8 carteiras entre as 10 maiores posições das carteiras. Claro que há fundos aqui com 50 fundos, 60, eu não analisei a carteira inteira. Eu analisei só as 10 maiores posições. E o BRCR aparece em 80% dos fundos. Portanto, isso não é uma recomendação de compra, mas podemos ver que os profissionais estão apostando muito nesse fundo e muito nesse setor, que é o setor de escritórios. Eles estão apostando muito na recuperação do setor de escritórios. E também, para ganho de dividendos, eles estão apostando em pelo menos 54% em fundos de CRIs. Havia mais, porque entre os 13 mais investidos, 54% são fundos de papéis, de créditos de certificados recebíveis. Portanto, podemos analisar que para ganhar dividendos, o setor mais investido é CRIs, e para ganho de capital ou recuperação do mercado, o mais investido é lajes corporativas, ou seja, escritórios. Portanto, os fundos mais investidos aqui, se formos analisar os 3 melhores, é o BRCR, mais investido, KNCR está em 50% das carteiras, JSRE em 50% das carteiras também. Ok? Um híbrido, um de certificados de recebíveis e um de escritórios. E, na verdade, o JSRE ele é maioritariamente de escritórios também, ok? Só que tem um outro edifício de outro setor, um ou outro cliente que não é de escritórios, mas é maioritariamente de lajes corporativas. Portanto, os 2 maiores setores seriam lajes corporativas e certificados recebíveis se pegarmos só os 3 mais investidos entre as 10 maiores posições dos 10 maiores FOFs. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de deixar um like, porque dá um trabalho desgraçado para fazer. Eu tive que aí buscar as 10 maiores posições de 10 FOFs, ou seja, 100. Eu tive que analisar 10 carteiras e buscar 100 fundos para poder analisar os dados e fazer essa pequena tabela aqui para saber onde é que os profissionais estão investindo neste momento. Deixa um like, se inscreve no canal, muito obrigado, até o próximo vídeo.